Amém? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Inicialmente, vamos ler do versículo 14 até o 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para os que se perdem, cheiros de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não só nos nossos dias existem dificuldades em relação a isso. Paulo estava aqui tratando desse assunto porque já havia uma grande dificuldade lá, nos dias de Paulo. Ele diz que muitos outros estavam mercadejando a palavra de Deus, mas ele, Paulo, e aqueles que serviam o Senhor com ele, estavam ministrando na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E é isto que nos interessa. Amém? Vamos orar. Senhor, colocamos nossas vidas, Senhor, mais uma vez a Sua presença e te suplicamos por ajuda, por socorro, por clareza. Espírito Santo de Deus, nenhum de nós que está aqui, Senhor, pode falar nem ouvir a Sua palavra se não houver graça vinda, Senhor, de Ti mesmo sobre nós. Que o Senhor faça isso, Senhor, nesta hora. Te suplicamos, te pedimos, no nome do Senhor Jesus, aquele por quem a graça do Deus eterno chegou até nós. Amém. O Celso leu lá em Efésios 4, versículo 7. Eu quero ler novamente com os irmãos. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então é disto que Paulo está falando aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 2, 3, 4, 5 até o capítulo 6. Desse privilégio que a igreja do Senhor Jesus tem, cada filho de Deus tem, cada membro do corpo de Cristo tem, de ser um participante em Cristo desse serviço que tem, na verdade, como grande ministro, o próprio Senhor. Nós somos chamados para cooperar com Ele. Eu quero relembrar aqui rapidamente o que nós compartilhamos domingo. Quem não estava aqui domingo? A maioria estava, Mas até mesmo os que estavam, para a gente pegar de novo aí o fio da meada. Então nós falamos domingo passado
que esse serviço que os filhos de Deus, que a igreja é chamada para participar, para cooperar, não é um serviço qualquer, um serviço que o homem pode julgar necessário e decidir no seu coração realizar para Deus. Nós vimos, como está aqui no capítulo 3, segundo aos Coríntios, versículo 3, que tanto Moisés como o Senhor Jesus e Paulo, aqui como seu cooperador, eles servem a Deus dentro daquelas alianças que Deus fez com os homens. E nós sabemos que essas alianças são passos de Deus dentro do seu propósito eterno. Ou seja, essas alianças estão relacionadas, né, com tudo aquilo que Deus tem no seu coração desde antes da fundação do mundo, para com todas as coisas que Ele chamou, né, à existência. Então, este serviço, esse ministrar a Deus, sempre acontece dentro desses limites, né, vamos dizer assim, dessas alianças que Deus fez com os homens. Falamos também que Moisés, como ministro da aliança antiga, serviu a Deus dentro daqueles limites que aquela aliança estabeleceu. Ele ficou naquele espaço, né? naquele ambiente que aquela aliança colocou, né, diante dele, e ele, como chamado de Deus, né, dentro daquela aliança. A mesma coisa ocorre, né, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o ministro da nova aliança. E ele também serviu a Deus. Ele realizou, né, a obra do Deus eterno, mas dentro das linhas, né, ou dos limites, vamos dizer assim, que essa aliança estabeleceu. Nós temos aí no capítulo 3, versículo 15, 16 que lemos, dê uma olhadinha. Diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, se referindo ao ministro da antiga aliança, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, na antiga aliança, Moisés era o ministro de Deus. Na nova aliança, o Senhor Jesus é o ministro de Deus. Eu queria que o irmão rapidinho aí lesse no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, para essa verdade ficar bem clara para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Quem achou pode ler. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso. Então Moisés está relacionado com a lei, Cristo está relacionado com a graça. Então eles serviram dentro destas alianças. Aqueles que cooperam nunca poderão fazer diferente disso, tá? Vão guardando isso aí no coração. Vimos também no capítulo 3, versículo 2, que o ministro sempre se torna parte do serviço ministrado. Ou ele se envolve, né? A sua vida, ela é misturada, né, com o próprio serviço que ele
que ele presta. Veja aí, versículo 2. Vós sois a nossa carta, Paulo está dizendo, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aquele serviço que Paulo, como cooperador de Cristo, estava prestando ali em Corinto, não era algo que acontecia fora dele. Não era alguma coisa que ele estava fazendo e aquilo não tocava a vida dele. De maneira nenhuma. Ele se tornava participante daquilo lá. Ele diz que os irmãos ali de Corinto eles eram uma carta. Depois ele vai dizer que aquela carta foi escrita pelo Espírito Santo, mas antes ele diz que aqueles irmãos também, como carta, foi escrita no coração deles, né? Então, enquanto ele ministrava e servia, aconteceu isso no coração dele, né? Ele usou essa figura para falar, né, dessa verdade maravilhosa. E nós vemos isso, lógico, né, na sua plenitude no Senhor Jesus. Todo o serviço que o Senhor Jesus realizou, né, prestou a Deus e aos homens, passaram por esse caminho, né? Ou seja, tocaram ele de forma completa e plena. O Celso leu aqui no começo da reunião, quando ele viu a multidão, o que aconteceu com ele, Celso? Se compadeceu. Não era algo que estava lá e ele aqui. Aquilo passava por ele. Nós também vimos, no passado, que toda administração, ou todo serviço prestado, por aqueles que cooperam com Cristo, né, o verdadeiro ministro, é a decorrência de um depósito, vamos dizer assim, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, realiza, né, constrói na vida daquele que coopera. Paulo fala ali no capítulo 1, versículo 4 a 6, nós não vamos ler, só dar uma olhadinha ali rapidamente. Paulo fala para os irmãos, lembra os irmãos de Corinto, né, que ele estava podendo consolar os irmãos ali de Corinto com aquela mesma consolação que ele já tinha sido consolado por Deus. Então é algo muito vivo que o que coopera com o Senhor Jesus toma para apresentar como serviço diante de Deus e diante dos homens. Paulo não serviu como cooperador de Cristo, porque Cristo nunca fez assim. Ele não serviu com uma teoria, com alguma coisa abstrata, né, sem vida, com alguma coisa fora dele. Aquilo que era manifestado como serviço, né, era algo vivo, algo que o próprio Espírito de Deus tinha construído no coração dele, naquela relação pessoal que ele tinha, ou vinha tendo com o próprio Senhor Jesus. E isso, irmãos, vale para nós como indivíduo, mas também vale para nós como igreja, como povo de Deus em determinado lugar. Nós não podemos dar para os outros, se queremos realmente cooperar com o Senhor Jesus, aquilo que ainda não é verdadeiro em nós. Porque é desse depósito que o Espírito de Deus vai tomar para servir os interesses, né, de Deus na aliança ou no tempo da graça.
Falamos também que a igreja, como corpo de Cristo, ministra no próprio ministério do Senhor Jesus. Eu queria que você desse uma olhadinha aí no capítulo 5, né? Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso nada mais é do que aquilo que falamos no começo, né? Não existe serviço ou ministério na igreja desvinculado desse ministério maior, que é o ministério do próprio Filho de Deus. Não é isso que está escrito aí? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Então a igreja é a continuação do Senhor Jesus, porque ela é o seu corpo. Então não podemos servir o Senhor, né, numa coisa diferente disso. Não podemos inventar um serviço para Deus. Ele reconciliou, Deus reconciliou consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, é a mesma obra que a igreja está realizando, a mesma que o Senhor Jesus realizou. Porque ela ainda não está concluída, não no que diz respeito à cruz, à redenção, né? Mas ela ainda não está concluída completamente. Deus ainda está resgatando os homens, chamando os homens, edificando os homens, reconciliando os homens. E é nesta mesma obra que a igreja serve. E o mais importante, irmãos, o que realmente traz e coloca fundamento para tudo que temos falado, né? Porque é isso que está aqui na palavra de Deus. Que o ministério, ou o ministro, no caso aqui, Moisés como tipo, como sombra, e Cristo como o antitipo, como o verdadeiro, né? É para restaurar a glória de Deus e também a glória do homem. A razão deste serviço é para que a glória de Deus seja restaurada. Não que Deus um dia perdeu a sua glória, não é isso. Mas porque o pecado, quando entrou neste mundo, temporariamente, né, impediu que o homem e a própria criação glorificasse a Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que, apesar da criação testemunhar de Deus, os homens não quiseram dar glórias a Deus. Pelo contrário, decidiram colocar no lugar do Criador ídolos e coisas, e deram a estes ídolos e a estas coisas a glória que é devida eternamente ao Deus bendito. E não só isso, o pecado também roubou do homem a sua glória, ou a glória que Deus, né, havia lhe dado. Paulo, na carta também aos Romanos, ele fala que todos pecaram e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. Então este serviço, esse trabalho, ou o ministério, ou os ministros, estão cooperando com Deus, né, para que esta glória de Deus e a glória do homem, né, seja restabelecida. Amém?
Ó, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, né? Fala isso. Se o ministério da morte, ou seja, o ministério de Moisés, da lei, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o serviço de Moisés, e o próprio Moisés como ministro, servindo ali dentro de um tipo, de uma figura, manifestou uma pequena medida de glória. Mas aquilo não permaneceu, porque era apenas uma sombra. Mas Paulo está dizendo que agora, o novo serviço, prestado por Jesus, e o novo ministro, que também é o Senhor Jesus, não vai manifestar uma glória passageira. Pelo contrário, ele vai trazer realmente de volta a glória que permanece, né? É o que diz aí os próximos versículos. Olha o 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, quem foi glorificado outrora ou no passado? Moisés. Neste respeito já não resplandece, quer dizer, a glória dele foi embora. Diante da atual sobreexcelente glória. Quem tem a sobreexcelente glória? Cristo Jesus. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, né? Então nós paramos por aí. Muito mais glória tem o que é permanente. E nós sabemos que o que permanece, né, para sempre é o Senhor Jesus e a sua obra. Mas nós vamos prosseguir com mais algumas coisas importantes aqui. Como que o Espírito Santo, irmãos, move, vamos dizer assim, o coração da igreja para cooperar de fato com o Senhor Jesus nesse serviço maravilhoso? Olhando aqui para a experiência de Paulo, nós somos grandemente abençoados e podemos ver o caminho através do qual ele foi conduzido pelo Espírito de Deus e pôde realmente cooperar. Ele declarou, né, que ele e os irmãos que andavam com ele eram o bom perfume de Cristo. E para aqueles que iam viver, eles eram perfume para a vida, mas também foram perfume para a morte, para aqueles que rejeitaram, né, aquela verdade, aquele serviço da parte de Deus que eles espalharam pelo mundo. E a vida deles, usada ali pelo Espírito Santo, mostra para nós esse caminho maravilhoso, né, que o Senhor quer conduzir cada um de nós. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, inicialmente, no capítulo 3, versículo 11, eu já li, né, vou ler de novo. Paulo disse assim: porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Versículo 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, a primeira coisa, ou o grande fundamento, para que o Espírito de Deus realmente capture o nosso coração, para que o serviço da nossa parte possa ser
agradável ao Senhor e harmonioso com o coração do Senhor, a primeira coisa que precisa acontecer é ganharmos olhos para ver o que Paulo viu aqui. O que foi que Paulo viu? Paulo viu que Deus estava trabalhando para restaurar a glória do homem e a glória de Deus. Este era o grande fundamento. Ele viu que o tempo de Deus ser glorificado e do homem ser restaurado na sua glória havia chegado. E ele diz: por causa disso falamos com muita ousadia. Nós demos uma olhadinha aí no capítulo 4, versículo 13. Paulo falou assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo, por obra do Espírito de Deus no coração dele, ele pôde ver esta grande verdade. O Espírito de Deus passeou com Paulo lá na Velha Aliança, né, e mostrou o que aconteceu lá. Por isso que ele traz, ele busca lá a figura de Moisés e coloca ela lado a lado com o Senhor Jesus. O ministro da Velha Aliança com o ministro da Nova Aliança. Ele viu que o ministro da Velha Aliança tocou esta glória, mas tocou em figura, em sombra, numa medida bem pequena, que não permaneceu. Ela se foi. E o Espírito mostrou a Paulo que era necessário que um outro ministro se levantasse. Porque se a glória daquele se desvaneceu, a obra, o serviço não podia estar realizado. Moisés não terminou, não concluiu. Não foi suficiente o trabalho dele. Então Paulo, pelo Espírito, ele enxergou que quem alcançou isso de verdade foi o Senhor Jesus, dentro da nova aliança. Agora Deus podia ser glorificado e a glória do homem seria restaurada. E ele diz: por isto eu falo com muita ousadia. Mas percebe que a coragem de Paulo, a disposição de Paulo, a força de Paulo, não vinha de qualquer outro fundamento, a não ser desse. Deus e sua glória, o homem e sua glória. Não era ousado porque alguém disse que ele deveria ser ousado. Ele não era ousado porque ele era um homem que tinha um profundo conhecimento, ou porque ele era corajoso, mas é porque ele viu
a glória de Deus. Vamos avançar um pouquinho aí. Ainda no versículo 13, ele fala assim. Bom, do 12 ele disse que ele estava sendo ousado, porque ele tinha essa esperança da glória de Deus. No 13 ele diz, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 4:13. Então ele era ousado, mas ele também fez outra coisa. Ele diz, como cooperador do verdadeiro ministro, que é Cristo, nós não usamos véu sobre a face. Por que ele fala isso? Porque agora ele sabia que a glória que estava se manifestando não era uma glória para pouco tempo. Era uma glória que iria permanecer por toda a eternidade. Ou seja, Cristo Jesus como homem, vencedor, vitorioso, aprovado, glorificado, exaltado, entronizado, é para toda a eternidade. Mas Moisés, como ministro da velha aliança, a glória dele foi por algum tempo só, porque ele não era o verdadeiro, ele era só uma sombra. Então ele pôs o véu, porque aquela glória estava indo embora. Mas Paulo disse, eu não posso usar véu, porque eu estou associado, eu estou cooperando, eu estou falando, eu estou testemunhando daquele que tem uma glória que é eterna. Irmãos, se isso não for verdadeiro em nós não temos o que falar para os homens. O que você vai falar? Jesus é bom? Jesus é uma bênção? O que você vai falar para os homens? Fala para mim. Sabe do que o homem precisa? De glória. Esse é o seu único e grande problema. Ele perdeu a glória de Deus. E nunca, e ninguém trouxe qualquer esperança de restaurar isso no homem. Moisés, que serviu em tipo, em sombra, um dia trouxe uma luzinha, irmão, mas ela foi passageira e ele cobriu com um véu porque aquilo estava indo embora. E foi. E ele ficou só com o véu. Mas Paulo, servindo o Senhor, no Espírito de Deus, ele viu que esse novo ministro, que também é o homem de Deus, não tem uma glória desvanecendo. Ela é para sempre. Então ele diz, ando no mundo sem véu. Nós podemos falar de tudo para os homens. Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta.
Jesus conserta o casamento. Todas essas coisas têm o seu valor, mas são secundárias. Não é o centro da questão. A palavra de Deus diz que o mundo está gemendo, aguardando o quê? A manifestação do irmão Benção. Do quê? Da glória dos filhos de Deus. Então, Paulo, falamos com ousadia, porque vimos a glória de Deus. E por causa disso, não usamos véu, não somos como Moisés. Andamos pelo mundo, porque aquele que é o nosso cabeça, com quem cooperamos, está revestido de uma glória eterna. O que aconteceu com Paulo, queridos? Com Paulo, com o indivíduo, com Saulo, quando ele teve os seus olhos abertos e ele viu esse novo ministro. O que aconteceu com ele? Olha aí, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Paulo viu a glória do Senhor Jesus, ele também viu que ele não era nada. Foi a glória do Senhor Jesus que reduziu ele a barro, né? A coisa... Porque ele pôde ver a glória do Senhor no Filho de Deus. Consequentemente, ele viu a sua insignificância, sua pequenez, e chamou a si mesmo e a igreja, né, de vaso de barro. Sim, que guarda, que contém um maravilhoso poder. Mas o que coopera aqui não passa de vaso de barro. Vaso de barro. Uma outra coisa que aconteceu com Paulo, quando ele viu essa glória na face do Senhor Jesus, foi que ele não foi mais capaz de viver para si mesmo. Olha aí no capítulo 5, no versículo 15. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas deixa eu começar um pouquinho antes da leitura aqui, no versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim também nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, quando Paulo viu o Senhor Jesus como ministro da nova aliança, como homem aprovado por Deus, possuidor da glória de Deus,
ele percebeu e ele não foi mais capaz de viver para si. Ele entendeu que se ele quisesse realmente dar significado, sentido, valor e propósito para a sua vida, ele teria que viver para o Senhor Jesus. Irmãos, às vezes nós lemos estes versículos fora do seu contexto e não entendemos direito o que está acontecendo. Quando Paulo viu o ministro de Deus, a sua glória, ele diz: eu não posso mais viver para mim. Ele viu que o Senhor Jesus morreu por ele e deu uma nova vida. Dali para frente, ele só poderia viver para o Senhor. No capítulo 4, no versículo 5, Paulo disse assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Mas ele não conseguia mais falar com ninguém. Ele não tinha outro tema, né, a não ser o Senhor Jesus. Ele foi arrebatado de uma tal forma, né, pela visão da glória de Deus, do Senhor Jesus, que ele disse, nós não podemos falar de outro. Não pregamos a nós mesmos. Não temos nada. E nós, que seja importante, que seja necessário ser comunicado, ser repartido. Nós ministramos, nós falamos, nós testemunhamos, nós repartimos o Senhor Jesus. Nós vimos no versículo 12, né? Paulo diz, fazia isso com ousadia. E no versículo 2 do capítulo 4, ele fala que ele manifestou a verdade. Finalzinho do versículo 2 do capítulo 4. Antes, não nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que era a verdade, irmãos? O que tinha capturado o coração de Paulo? O que estava fazendo Paulo não viver mais para ele, mais para o Senhor e para os irmãos? O que estava lá, né, nas suas entranhas, movimentando a vida desse irmão amado? A glória que ele viu do Filho de Deus. E a glória de Deus que ele viu sendo restaurado pelo ministério do Senhor Jesus. Olha o que ele fala aí no versículo 4, do capítulo 4. Ele fala assim, que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem
de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Filho de Deus, vivo, por obra do Espírito Santo, tinha se revelado no coração do apóstolo Paulo. E tinha trazido luz, conhecimento da glória de Deus. Só que ele percebeu, ele viu que esta glória de Deus estava toda ela mostrada na glória, aliás, na face de Jesus. Quando os filhos de Israel tiveram aquela experiência de ver Moisés descendo do monte com o véu na cabeça, eles fugiram de Moisés. Não conseguiram olhar para Moisés. E aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai interpretar isso. Ele fala que aquele véu que estava na cabeça de Moisés foi levado pelos filhos de Israel para o coração dele. O mesmo véu que estava em Moisés foi arrastado para os corações dos filhos de Israel. Moisés não pôde mostrar a glória, e os filhos de Israel não puderam ver a glória, porque havia um véu na cabeça de Moisés e um véu no coração dos filhos de Israel. O sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, a lei ainda continuava sendo pregada, o mesmo véu, ou seja, o véu da cabeça de Moisés, permanece. O que tentava mostrar a glória de Deus não conseguia, porque tinha um véu na cabeça. O que tentava ver a glória de Deus não conseguia, porque tinha um véu no coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado. Bom, quem é esse todos nós aqui? A igreja. Paulo estava se incluindo, ele diz agora nós como ministros, agora nós como servos do Senhor, como corpo do Senhor da terra, temos a missão, temos o chamado de mostrar a glória de Cristo para os homens. E nós não precisamos mais andar com o véu, porque a glória daquele que nós mostramos nunca vai passar. Então nós podemos sair por aí com a cabeça descoberta. Porque a glória daquele em quem estamos é permanente.
nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Para a gente sair por aí espelhando a glória do Senhor, nós temos que contemplar a glória dele, porque ele também não tem véu na cabeça. E nós que contemplamos não temos véu no coração, porque alguém resplandeceu dentro do nosso coração, trazendo luz do conhecimento, da glória de Deus. Só que essa glória de Deus só pode ser vista na face de Cristo, pelo Espírito Santo. Paulo viu isso, irmão. Ele recebeu isso, ele foi tocado por isso. Ele diz: agora eu ando no mundo, falo com ousadia, só anuncio isso. Eu me considero um vaso de barro, mas sei que dentro de mim habita o poder de Deus. Agora, irmãos, tem um negócio sério aqui. Essa glória de Deus não é uma luzinha de Natal que fica brilhando na nossa cabeça. Vou chamar aquele negócio purpurina, um pozinho de brilho, não é aquilo lá também não. Vamos ver do versículo 7 ao 14, nós vamos ver do que Paulo estava falando. 4, 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, ou seja, a glória de Deus que habitou em nós, é Cristo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos, porém não, levando sempre no corpo o quê? Para que também a sua vida faça o quê? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12. De modo que em nós opera o quê? E em vós? Irmãos, o que é a glória de Deus que foi vista na face de Cristo? Que Paulo diz que adquiriu ela contemplando o Senhor, e que agora ele anda para o mundo espalhando ela como um perfume. Purpurina? O que é, senhores? A vida de Cristo Jesus. A vida do Filho de Deus é a glória de Deus. E ela só pode se manifestar
se a cruz operar. O pecado nos conduziu à morte. Nos separou da vida. A glória foi embora. Mas quando o homem se une a Cristo na sua morte e permite que Ele, na sua ressurreição, se manifeste, a glória de Deus, vista plenamente em Cristo, pode também ser manifestada diante dos homens. Nós vamos encerrando aqui. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo se colocou na morte para que a vida do Senhor Jesus se manifestasse nele. Mas não há serviço que coopere com os interesses de Deus fora disso. Senhor Jesus, nosso cabeça, o verdadeiro ministro, serviu na cruz. Porque ali na cruz ele manifestou a vida de Deus. Esse versículo 15 tem uma coisa maravilhosa, né? É do capítulo 4. Ele disse assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos. Para quê, irmão? Para a glória. O que Paulo chama de serviço aqui? A multiplicação da graça de Deus. A replicação da cruz de Cristo na vida daqueles que estão nele. A glória de Deus vista na face dele, que se manifestou plenamente na sua cruz, ou seja, no seu derramamento de sangue em favor de todos nós, que fomos amados sem nenhum mérito. E Paulo está repetindo isso aqui, diz que todas as coisas existem por amor de vós. Deus nos amou. Mas ele se via como alguém que servia, replicando a graça de Deus manifestada em Cristo. O verdadeiro ministro, o único ministro da nova aliança. Por isso Paulo dizia: eu sou servo de vocês, eu não sou o senhor de vocês. Irmãos, isso é muito diferente do que às vezes vemos, ouvimos. O Senhor Jesus um dia disse para os seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Ele termina dizendo aí, né, que é assim que Deus é glorificado.
E assim que ele foi um bom perfume de Jesus. Queremos ministrar? Que o Senhor nos ajude nisso. Isso é um chamado, irmãos, para a vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é diferente de fazer coisas. De fazer programas, de fazer qualquer tipo de serviço. Por mais interessante que às vezes seja, mas o fio, a linha que o Espírito de Deus conduz a igreja para continuar o ministério do Senhor Jesus é este, da graça de Deus. Onde a vida do Senhor Jesus é vista no seu povo. E aonde a cruz ainda está operando. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que não precisa de título, né, César? Não precisa de qualquer formalidade. Precisa de altar e de ser conduzido a nada, a pó, e ter olhos abertos para ver a glória de Deus na face do Senhor Jesus. Então nosso coração será cheio de esperança, teremos o que dizer. E haverá ousadia, porque com certeza saberemos que estamos envolvidos e participando da glória de Deus. Ministério glorioso que Paulo, quando ele fala estas coisas, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem é apto para estas coisas? Quem é apto para estas coisas? O Senhor nos ajude. Pai, obrigado por esta noite. Que o Senhor nos ajude. Que esta palavra que é viva, Senhor, continue trazendo luz para o nosso coração. Que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado, Senhor, em cada um de nós e em nós como seus filhos. E não só em nós, Pai, que estamos aqui neste lugar, mas aonde estiver, Senhor, o seu povo. Que o Senhor abra os nossos olhos nesses dias do fim, Senhor. E que haja um verdadeiro serviço, Senhor, na sua casa. Um serviço, Senhor, que tenha, de fato, o selo do Teu Espírito Santo. E que frutifique, Senhor, os Teus interesses, para o propósito do Teu coração e para a glória eterna do Seu bendito nome. Obrigado, Senhor, por esta noite, por cada um de nós que está aqui. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Senhor, do mal.
Que o Senhor leve cada um dos teus filhos de volta para a sua casa, debaixo da tua mão poderosa. E nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.